Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira à noite, com as nossas lives, né? Seguindo aí o ritmo que a gente achou interessante mesmo de toda semana estar trazendo um convidado para contribuir aqui com o nosso conhecimento, fazendo um bate-papo interessante. E é isso aí. Para você que entrou, clica no aviãozinho aí, ó, chama pessoas para assistir. Esse é um assunto que vale muito a pena a gente comentar. Hoje a gente falando aí de atenção primária, né, e cuidados paliativos. É um tema que é super relevante, que a gente precisa falar, precisa comentar, discutir, né, que é também um lugar importante de atuação e que também faz parte aí da linha de frente, né, nesse momento de pandemia, principalmente a gente tem que entender o que se passa, o que está acontecendo, como é que está fazendo, como é que está sendo, né? Então, o nosso canal aqui, o DP Humaniza Psi, sempre comprometido com essa integração, né? Integração entre as profissões, integração entre as áreas de atuação, né? E a humanização, a gente está sempre aqui convidando alguém para contribuir com a gente aí nessa discussão. E aí vocês já sabem, nossa live super interativa, podem ir mandando perguntas, né, comentários, a gente vai conversando junto, né? E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Érica Lara, né, que grande amiga também, médica de saúde da família e comunidade, paliativista, professora da PUC de medicina, a secretária-geral da NCP, que é a nossa Academia Nacional de Cuidados Paliativos aqui no Brasil, e é um orgulho muito grande tê-la conosco, né? Vamos lá, Érica, pode ir chegando, que a gente já vai começando, certo? Só pedir para entrar, que aí eu te aceito aqui e a gente já começa. Isso. Lembrando então, vamos lá, vou chamar também aqui uma galera para a gente poder tá compartilhando essa live de hoje, mesmo que ela fique gravada depois. Oi, Érica! Oiê, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Finalmente deu certo, né, Patrícia? Finalmente, já tem tempo que eu estou te esperando, né, para a gente fazer uma live aqui, um bate-papo. Que bom que deu certo. Eu acho que vai ser muito produtiva, né? Estou aqui Tomara. já conversando aqui com o pessoal que a atenção primária sempre é a nossa paixão, né? Mas é É. sempre importante estar trazendo esse tema, até para as pessoas conhecerem mais, porque aqui no DP a gente sabe que a gente tem seguidores, tanto profissionais quanto da comunidade também, né? Pacientes, enfim. Pessoas que Uhum. precisam, às vezes, até de um esclarecimento, né? Mas, afinal, o que é essa atenção primária? O que é cuidado paliativo? E assim como outros temas também que a gente tem se preocupado em trazer aqui para estar discutindo. Acabou que começou assim, meio ingênuo, né? Eu e a Daiane percebemos a necessidade de estar vindo a público falar sobre essa situação da pandemia. E aí começou a vir um monte de ideia e sugestão do próprio público, né? De assuntos para a gente trazer relacionado a esse momento de transição e transformação tão intensa que a gente tem vivido, né? Então, assim, Uhum. prazer enorme te ter aqui, uma honra. Se Eu que apresenta um pouquinho para agradeço. a gente, fala um pouquinho da sua jornada aí, do seu caminho, quem que é você, né? Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Eu Tá? estou ouvindo ótimo. Uhum. Patrícia, obrigada por esse convite. A gente tem uma sintonia, né, muito grande, Sim. porque acho que até por nós duas sermos da atenção primária e Uhum. estarmos juntas, acho que isso nos sincronizou muito. Então, para mim, é Sim. uma honra, um prazer realmente estar podendo falar um pouco, dividir e compartilhar um pouco com você do que a gente Uhum. faz, né? Bom, eu Sim. sou Érica, o pessoal me conhece por Érica Lara,
né? Eu sou médica de família e comunidade. E aí, quando você fala assim, fala um pouco de você, sua trajetória, me remete lá atrás, que, para quem não sabe, a minha primeira formação foi odontologia, né? Eu sou dentista, trabalhei um bom tempo nessa área, nesse campo, né, da odontologia. Gostei muito, mas a vida me trouxe para outros caminhos. E quando eu me formei em medicina e fiz medicina e conheci cuidados paliativos, antes mesmo de conhecer medicina de família e comunidade, né, na minha residência, eu já sabia que era isso que eu queria fazer, que era isso que eu ia, que fazia sentido para mim, né? Eu acho que é aquele momento da vida que a ficha cai e fala, agora sim, de fato achou o eixo assim, do que você gosta, ou quer, ou se dedica, ou tem vontade, enfim, uma certa vocação, talvez também, né? Um certo chamado, quem sabe. Sim. E aí, então, eu fiz cuidados paliativos logo depois que eu me formei. E aí, essa é uma grande vantagem também de você ter a oportunidade de fazer um segundo curso, numa outra idade, com uma outra maturidade. Eu acho que a gente já entende alguma coisa a mais, assim, um alcance diferente, né, de quando a gente é muito jovem. E aí, eu já peguei essa ideia do cuidado paliativo, porque já identifiquei em mim essa vontade. E depois que eu fui fazer o caminho da minha especialidade de base, que é a medicina de família e comunidade. Né? Foi o caminho contrário, então, né? Foi o caminho contrário, exatamente. E aí, depois que eu fiz cuidados paliativos, eu tentei encaixar, né, em qual especialidade será que eu poderia aplicar melhor o cuidado paliativo. E foi quando eu encontrei a medicina de família, porque percorre todos os ciclos. Sempre me incomodou muito essa medicina fragmentadora, né? Essa medicina que compartimentaliza o ser humano. E aí você acaba ficando muito restrito a uma parte do corpo, né? E isso para mim nunca fez muito sentido. Então, quando eu faço cuidados paliativos num contexto cultural, familiar, num contexto onde eu conheço aquela família, eu conheço aquela trajetória, eu conheço aquele território até mesmo, né, as prevalências que tem naquela localização, aquele território. Para mim, acho que as coisas se encaixam. Eu acho um jeito mais coerente de fazer tudo isso. Né? Sim. E aí, nessa trajetória então, que eu tenho percorrido, como você falou, sou professora no curso de medicina, professora na PUC, aqui em Goiânia. Né? Dou aula em vários momentos do curso e a minha atuação, inclusive, é voltada para a relação médico-paciente. A gente faz aulas de Balint aqui na PUC, né, do Grupos Balint, que é um diferencial da formação dos alunos. Eu dou aula de cuidados paliativos, né, o embasamento teórico, e dou aula prática na comunidade com os alunos do 5º período. Então, eles me acompanham, né, a partir do olhar de um médico de família, lá na comunidade. E isso é uma coisa bem diferente. Justamente na atenção primária, né? Exatamente. Né? E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é que é a grande diferença de você ter uma formação e uma capacitação voltada para essa área de atenção. Sim, né? Sim, faz diferença. Nós estamos acostumados a ir ao cardiologista, né? Nós fomos treinados para isso. Ir ao cardiologista quando a gente está... Deixa eu só desligar um negócio aqui que eu me dei conta. Tá tocando uma música aí, Patrícia?
Não, não. Acho que é só você que ouve. É, um Alguém tá te revertério. ligando? Não, não, foi o meu pai que estava ligado antes e eu não percebi. Ah, E tá. aí ele desconectou. Aham. Bom, então que eu estava falando, né, da Sim, diferença de você ter um especialista nessa área. O especialista da atenção sim. primária é chamado médico de família e comunidade, assim como é Isso. o enfermeiro de família e comunidade, que pode se capacitar Uhum, para isso, né? A uhum, equipe uhum. multiprofissional também se capacita para atender em atenção primária. Isso faz uma Isso. diferença, sem dúvida alguma. Né? Isso Sim. destaca esse profissional, isso traz um olhar Aham. mais capacitado. Né? E é isso que a gente quer, qualificar a atenção primária. Né? Isso. E é por isso que eu te convidei, como especialista, para a gente estar falando mesmo aí, né, da atenção primária. Então, assim, eu sempre faço um roteirinho, né, até te mandei, para a gente se balizar aqui na nossa conversa e também para ficar mais coerente aí para o pessoal. Eu acho que nada melhor do que a gente já começar conceituando mesmo, tanto a atenção primária, onde ela acontece, né, principalmente, e também os próprios cuidados paliativos. Então, acho que a gente pode fazer um resumo disso aí, para depois a gente trazer para esse contexto de agora desafiador, né, que está sendo frente à pandemia. Então, É. fique à vontade. O sistema de saúde, nosso sistema de saúde, ele é desenhado a partir de redes de atenção. Né? Isso, Uhum, eu vou falar um pouco do sistema público, mas não é muito diferente do privado, fazendo um destaque para isso. Então, uhum, redes de atenção, que são conhecidas como rede de atenção primária, secundária, terciária. A rede de atenção primária, que é isso que a gente está falando, sim. ela é uma rede estruturada de tal forma no Brasil, a partir do SUS, né? Lá da Lei Uhum, 8080, que criou o SUS, de 1988, é, que abrange a grande maioria da população, está desenhada, né, no que a gente conhece como estratégia de saúde da família, hoje chamada estratégia de saúde da família, isso. que é uma equipe estruturada com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Hoje, basicamente, é essa configuração, Uhum, que tomam conta, né, que cuidam de uma população num território, né, que é cadastrado, de uma população adstrita, que a uhum, gente chama, de sim. pessoas para aquela equipe. Hoje, isso é determinado que seja em torno de 3.500, 3.000, às vezes 4.000 pessoas. 3.500 tem sido a média, tem Para passado por para algumas cada unidade, reformulações, para cada equipe. cada equipe. Numa unidade básica de saúde, né, o famoso postinho, uma unidade Uhum, básica de saúde, ela pode ter uma equipe de estratégia de saúde da família, uma unidade bem pequenininha, mas ela pode ter mais de uma equipe. A unidade, por exemplo, uhum, que eu trabalho, tem 6 uhum. equipes. Então, Ah, grande. se a gente tem, vamos jogar para cima, em torno de 4.000 pessoas para Uhum, cada equipe de saúde, quer dizer que a minha uhum, unidade básica, que tem 6 equipes, ela toma conta de um território de aproximadamente 24. Né? São pessoas que estão cadastradas nessa unidade, fazendo para ter acesso à saúde. Então, a atenção primária, ela, assim, basicamente, ela tem esse desenho na estratégia de saúde da família, com essa uhum, configuração que eu falei, mas tem também as outros serviços que estão incorporados na atenção primária. Você, por exemplo, que faz sim. parte, né, desse intermédio Isso. através da equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, né, uma EMAD, Uhum, uhum, que faz parte de um SAD, um Serviço de Atenção Domiciliar, que tem isso. também os profissionais
né, multiprofissionais, tem médico, no seu caso tem você que é psicóloga, tem físico, tem nutri, tem enfim, dependendo da configuração dessa equipe, que vai fazer essa assistência no âmbito domiciliar. Então, a gente pode ter essas equipes que conversam entre si e tomam conta, né, de uma população que, ou essa população vai até o posto para ser atendida, ou essa população que não pode ir até o posto porque é acamada, porque não tem condições, vai ter essa assistência através de uma equipe como a que você atua, uma equipe de EMAD, né, do SAD. Que é também para pacientes de uma complexidade maior, né? Maior, porque exatamente. Tem essa pequena, assim, tem esse detalhe, né, assim, vamos dizer. Isso. A maioria, né, da atenção primária... Não só por estar acamado, né? Não só por essas pessoas serem ou estarem acamadas, mas, tecnicamente dizendo, existem critérios que fazem com que essa pessoa seja admitida num serviço de atenção domiciliar, que é mais complexo, a gente chama de AD2 e AD3, né? Atenção domiciliar nível 2 e nível 3, que é mais complexo do que aquele que é atendido na estratégia de saúde da família, ainda que em domicílio. Né? Então, basicamente é isso. E aí, por que isso a gente enxerga isso muito bem no âmbito do SUS, do sistema público de saúde? Porque isso foi muito bem descrito, aí tem toda uma teoria, uma técnica, uma descrição realmente do que é a atenção primária, onde se diz que existem atributos que são específicos da atenção primária. Então, um dos principais atributos da atenção primária é o acesso. Ela é a porta de entrada para o sistema de saúde. Né? Esse modelo foi idealizado a partir do Sistema de Saúde da Inglaterra, do NHS, quando foi formado aqui, né? E aí, com as nossas particularidades, foi desenhado para ter a nossa cara, vamos dizer assim. Então, o acesso é um dos atributos da atenção primária. Mas existem outros, por exemplo, a longitudinalidade, ou seja, a capacidade, a característica que se tem de acompanhar um indivíduo ao longo da vida. Um indivíduo e uma família, né? Então, por isso que se diz que o médico de família, a gente atende vários ciclos de vida, e aí a gente tem condições de fazer o pré-natal de uma mãe, que vai dar à luz a uma criança, que nós vamos fazer o seu acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Que se a gente tiver esse tempo todo de vida, nós vamos ver essa criança crescer, ele vai se tornar um adolescente, a gente está acompanhando a saúde dele, vai se tornar um adulto jovem, vai provavelmente se tornar um adulto que vai construir uma outra família e pode se tornar, inclusive, um idoso juntamente com você, que está acompanhando ele. Né? A trajetória de vida, né? Todinha. Exatamente, toda a trajetória de vida. Então, a gente acompanha a vida. E aí, isso é muito coerente para que a gente conheça essa pessoa. Né? A gente costuma, inclusive, na medicina de família, uma das ferramentas que a gente usa e é treinado para usar chama-se método clínico centrado na pessoa. A gente nem gosta muito de usar o nome paciente, é pessoa. Sim. Né? É mais humanizado. Então, é mais humanizado. Então a gente acompanha ao longo da trajetória acompanhado, né? A gente Espera só um pouquinho, que a internet está meio... O pessoal está meio parando sua internet. Espera aí um pouquinho. Voltou? Espera aí um pouquinho. Aí. Fala de novo. Peraí. Fala. A internet está meio complicada, tem muitas lives ao mesmo tempo.
Peraí. Falhas da comunicação. Aí. Estão me ouvindo? Acho que agora veio. Foi? Aham, tô te ouvindo. Tá aqui que eu não tô te ouvindo bem. Não? Porque o meu tá baixinho, não sei o que é. O pessoal tá conseguindo ouvir? Manifestem-se. Estão falando que tá ok. Eu vou trocar meu fone, que eu acho que às vezes é isso. Ah, tá. Oi. Isso, pode falar. Aí. Tá. Beleza, então Só a gente estava posicionar falando... aí o celular. Só posicionar. Isso, pronto. Vamos lá. Pegou? É porque agora ele fica torto. Coisas ao vivo, né, gente? Não, isso aí faz parte. Pronto, pode falar. Epa. Bom, eu vou tirar isso que não vai funcionar aqui. Bom, então a gente tem essa possibilidade de acompanhar, né, longitudinalmente essa pessoa e ter todo esse acesso à saúde dela e aos cuidados de saúde dela, né? Então, estava dizendo sobre atributos da atenção primária. Esse é um outro atributo, então, bastante importante. Para a gente não ficar falando de teoria, simplesmente, e eu quero trazer uma coisa importante do papel da atenção primária, é que a atenção primária, talvez uma das principais funções dela, é ser organizadora e coordenadora do cuidado. O que isso quer dizer? Perfeito. Sabe essa coisa que a gente estava falando, dessa segmentação do ser humano? Ele acabou sendo acompanhado na sua saúde por partes, né? Por órgãos. É o pulmão, vai no pneumologista, é o estômago, vai no gastro, é o coração, vai no cardio e assim vai. Isso, tudo bem, é uma forma de entender a saúde e a medicina, o sistema de saúde de uma forma geral. Mas muitas vezes faz falta essa pessoa que faz todo o alinhavo, todo o alinhamento. Que tem um olhar sistêmico, né? Que tem um olhar sistêmico mais inteiro. Integral, né? Holístico, para poder entender que, de repente, aquela dor de estômago tem muito a ver com o coração partido, né? Com uma outra questão. Então, a dor total, né? A dor total. Exatamente. Então, existe aí um viés de gestão interessante, que o que aconteceu? A saúde suplementar, quando a gente diz saúde suplementar, isso quer dizer saúde privada, ou operadoras, ou a saúde particular. A saúde suplementar, as operadoras, já sabem que quem tem uma APS organizada oferece um serviço melhor e economiza para ela. Então, o gestor, né, de um plano, de uma operadora de saúde, ao estabelecer a sua própria rede de atenção primária, e os planos têm feito isso, né, as Unimedes, a Amil, Bradesco, todos eles têm uma própria atenção primária. Então, isso é para justamente coordenar o cuidado dos seus usuários, porque uma qualificação da atenção primária faz com que essa pessoa, por exemplo, necessite menos de exames desnecessários. Necessite menos de intervenções que, em vez de trazerem mais benefício, causam mais malefício, aumentam o risco. E que são super onerosos, né? E que são muito onerosos. Isso quebra qualquer sistema de saúde.
Então, quebra o sistema privado, né, a saúde suplementar, e quebra o sistema público, né? Público. A saúde pública não dá conta de se sustentar a partir de uma atenção especializada, Sim, né? sim. Aquilo que a gente falou, de você está com essa dor ou com esse sintoma, vai em tal especialista. Não tem adianta, uma né? sustentação, né? Não funciona, Então, né? exatamente. Então, essa é a abrangência da atenção primária. Né? Eu acho que faz muito sentido para o que a gente precisa de prestar serviço, de prestar assistência e cada vez mais, né, uma coisa extremamente importante para repensar o sistema de saúde. Isso. E aí, Érica, eu acho que um dos públicos, né, você falando aí da linha do tempo, da vida das pessoas, então, inevitavelmente vai chegar aquela época em que a pessoa, ou pela própria idade, por alguma comorbidade, né, algum acidente, alguma coisa que acontece ali na trajetória, ela vem a necessitar de cuidados paliativos, né? Exatamente. Que seria o quê? Aqueles cuidados diferenciados, né, diante de uma doença ameaçadora da vida, ou que está realmente seguindo aquela trajetória, né, para o fim. E aí, então, é isso que a gente queria falar, né? Como é que está sendo, como é que é, né, para começar, como é que é essa assistência dentro da atenção primária, né? Você já citou um pouco que até onde eu trabalho, e é isso mesmo, eu diria que 99% dos pacientes do SAD estão em cuidados paliativos, mas tem também aqueles que não estão no SAD e que às vezes a estratégia de saúde da família consegue atender também, só que agora a gente está nessa situação, né, de pandemia. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa realidade, né, do que você tem vivenciado, do que você tem acompanhado. Eu posso falar um pouquinho também como é que está sendo a minha rotina, mas traz aí para a gente seu entendimento também dessa assistência, enfim. Como é que está sendo isso, Érica? Bom, conceitualmente, cuidados paliativos é isso que você disse, né? De uma assistência global, integral, para uma pessoa que tem uma doença ameaçadora da vida, ou seja, uma doença grave, uma doença importante, uma doença potencialmente fatal, que pode ser, a gente pode estar falando de dias e a gente pode estar falando de anos, né? Doenças crônicas, as doenças que levam às falências orgânicas, uma insuficiência cardíaca, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, enfim, várias situações. Demências, câncer. As demências, os cânceres, né, as doenças oncológicas, são doenças que a gente diz que são ameaçadoras da vida. Então, a necessidade do cuidado paliativo, por ter essa abrangência, né, de não só o aspecto físico, mas também o aspecto emocional, psicoemocional, o aspecto social, né, familiar social, e o aspecto espiritual ou existencial, para poder entender o ser humano como um todo, é campo de ação do cuidado paliativo, né, para essa pessoa, para o familiar dessa pessoa e até mesmo para a equipe que assiste esse indivíduo. Existe uma tendência, spoiler agora, mas existe uma tendência a mudar, inclusive, já está tendo algumas coisas aí, a mudar um pouquinho o conceito de cuidados paliativos, retirando essa questão de ser uma doença ameaçadora da vida para ser uma doença aguda ou crônica, que necessite desse tipo de assistência. Sim, porque às vezes até na aguda também precisa, né? E aí a gente faz o gancho para o que você falou da pandemia, né? Exatamente. A pandemia veio de uma forma aguda, ela tem a Covid está se apresentando como uma doença de rápida evolução. Quando ela evolui mal, ela evolui muito rápido, trazendo uma situação de muitas incertezas e de grande sofrimento.
né? O sofrimento porque ainda não se tem um tratamento sabidamente resolutivo, ainda não se tem a prevenção através da vacina, né? E o sistema de saúde que não dá conta de assistir esses pacientes, né? Então, soma-se a tudo isso essa angústia, né? Esse medo, essa condição que a pandemia colocou a todos nós de vulnerabilidade, onde cuidados paliativos necessariamente precisa ser uma forma de assistência dessas pessoas. Porque a gente tem que olhar para o sofrimento como um todo, não é só o sofrimento do pulmão que a Covid está trazendo. Mas e o sofrimento do medo que está trazendo para todo mundo? Essa incerteza, né? E agora, se eu pegar a Covid, será que eu sou do grupo que vai evoluir bem ou que vai evoluir mal? E ao evoluir mal, eu vou para uma UTI. E ao ir para a UTI, será que eu vou precisar de uma intubação e de um respirador? E aí? Né? A gente ainda não sabe todos os mecanismos e os critérios que fazem com que a pessoa responda. Porque a gente nem tratamento tem um tratamento de suporte. Né? Um tratamento sintomático para tratar aquilo que está acontecendo com o corpo, mas não é um tratamento contra a doença, contra o vírus propriamente dito. Então, esses dias saiu um artigo, inclusive, falando justamente disso, de que cuidados paliativos é a gente não diz muito uma especialidade, porque eu também não entendo uma abordagem como uma especialidade, mas sim como uma abordagem que deve estar presente, muito presente na assistência à pandemia. Então, e aí, será que nós estamos todos nós em cuidados paliativos? Boa pergunta. Do meu ponto de vista, não sim, é? Porque se a gente for pensar em diretivas, né, Érica, num monte de coisa que engloba os cuidados paliativos, né, assim, seria até interessante a gente pensar nisso, né? E aí isso faz com que a gente exerça uma coisa que é bem difícil muitas vezes. Às vezes é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Sim. Que é exercer a compaixão. Exercer essa capacidade de visitar o lugar do outro. Esse visitar o lugar do outro não implica em que nós nos coloquemos no lugar dele. Porque a história é dele. Sim. O protagonismo é dele. Né? A trajetória, a biografia é dele. Mas ao visitar, ou talvez ao ser visitado por sentimentos de medo que todo mundo está passando e que aquele doente que está com Covid hoje está passando, a gente consegue entender ou se compadecer ou ter compaixão, né? A gente consegue chegar próximo desse lugar. E isso precisa ser transformador. Sim. Precisa fazer com que a gente consiga enxergar a nossa importância, mas muito mais do que isso, que a gente precisa enxergar o humano. Né? Então, o humano entre nós, o humano nessa assistência à saúde. O humano em nós. O humano em nós, né? Porque é algo extremamente... nivelou, né? A pandemia nivelou todo mundo. Nivelou, exatamente. Pensei muito nisso, tenho pensado muito nisso. Não tem mais, né? Essa separação, equalizou, não. Exatamente. Equalizou. E aí, nesse sentido, estamos todos em cuidados paliativos. Né? Não é? Estamos todos nessa necessidade de uma abordagem que cuide da gente do ponto de vista físico, psicoemocional, espiritual, familiar ou social. Sim. E vocês têm muita demanda de pacientes paliativos lá na sua unidade, por exemplo? Patrícia, de outras doenças, né? Vamos falar de outras doenças aí. De outras condições. Assim, a gente sabe que
Existe uma estatística, até da própria OMS, que em torno de todas as pessoas que estão doentes hoje, sob qualquer situação, né? Vamos até esquecer um pouquinho, vamos deixar a pandemia um pouquinho de lado para não confundir. Mas de todas as pessoas que se encontram doentes hoje, em torno de 84% necessitam de cuidados paliativos. Olha só. De todas as doenças, né? Da população. De todas as doenças, de todas as condições. Isso é muita coisa. Entretanto, nós ainda somos muito carentes de uma formação profissional que nos habilite ou abra os nossos olhos ou a nossa escuta para esse tipo de paciente. Então, respondendo a sua pergunta, provavelmente eu tenho muito mais paciente do que eu dou conta de ver ou de enxergar lá na minha área, a distrita. Sim. Porque a minha equipe também não é treinada. As minhas agentes comunitárias de saúde também não estão atentas para esse paciente que, de repente, tem critério de ser um paciente que precisa de cuidados, estar sob a atenção dos cuidados paliativos. Né? Isso. E aí, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode treinar, a gente pode capacitar, a gente pode orientar. Né? Existem ferramentas que nos dão essa condição de abrir a escuta e olhar. Olha, você tem um perfil X de pacientes, né, na sua área lá, na hora onde eu trabalho, na minha equipe. Dentro desse perfil X, quem que se enquadra em ser um paciente a abordagem do cuidado paliativo? E aí, isso eu tenho feito esse trabalho na residência médica, né, que eu sou supervisora, preceptora, e aí esse trabalho se estende para a minha equipe. Então, elas já começam a estar mais atentas de que falam assim, doutora, aquele paciente acamado, por isso ou por aquele motivo, será que ele enquadra aí, né? Será que ele é cuidado paliativo? Ele entraria para essa abordagem, né, de cuidado paliativo? Então, eu ainda não tenho condições de saber por tantas outras demandas, infelizmente, mas de saber quantos pacientes ou qual que é esse contingente, né, de pessoas aí que precisam de cuidados paliativos. Mas a partir desse dado, dessa estatística de que de todas as doenças, provavelmente em torno de 84% precisa, então eu tenho muita gente com certeza. Sim. Eu falo para você, a gente sempre discute muito sobre isso, né, Érica? É sempre pauta das nossas discussões, que realmente entra nessa questão da formação, do entendimento mais aprofundado, né? Da necessidade, até do interesse, às vezes, do profissional, seja ele qual for, de conhecer e entender melhor o que são cuidados paliativos, né? Justamente para ampliar essa visão e, de repente, conseguir, né, ter esse olhar diferenciado. E até mesmo lá na minha unidade, né, a gente sempre fala disso, com várias equipes e com os pacientes todos AD2 e AD3, dentro daquela classificação, né, de gravidade aí, ainda se questionam, né, se é cuidado paliativo, se não é. Realmente tem alguns que têm perfil que vão recuperar, e já é outra história, né, mas a maioria, por isso que eu digo 90% ou mais, são pacientes em cuidados paliativos, e que a abordagem, né, fica dificultada aí em alguns pontos, né. Mas, assim, vamos tentar agora falar sobre essa situação que a gente está vivendo mesmo, né? Como é que tem sido? A equipe, ela tem recebido algum treinamento para... Como é que está sendo as visitas domiciliares? Vocês estão fazendo? Depois eu vou contar um pouquinho como é que está sendo lá na minha realidade. Por conta, né, do Covid. A pandemia mudou um pouco, né? Aliás, mudou muito certas atuações. Então, por exemplo, a gente tem, sim, recebido treinamento e até por uma postura proativa a gente vai atrás de treinamento.
Então, lá Tem na que minha ir, né? unidade, tem que ir, né? Lá na minha unidade, o Aham. que a gente fez? Nós criamos um fluxo de atendimento para a Uhum. Covid, onde nós conseguimos isolar uma área, né, que seja específica Uhum. para isso, para que o paciente suspeito, né, um sintomático aí, ele não entre na unidade. A gente já tem uma porta lateral que dá acesso Uhum. para esse paciente ser atendido naquele local. É um local ventilado, é um auditório da unidade, Ah, e aí esse paciente fica ali. O profissional que aham. atende, ele se paramenta num outro espaço, um espaço limpo, ele se Uhum. paramenta, Uhum. e aí ele entra nesse auditório para atender esse paciente. E a Aham. partir do momento que ele entra no auditório e atende esse paciente sintomático, ele vai ficar ali, esse profissional vai ficar ali até o final do turno dele. A gente tem feito, na minha unidade, turnos, né? Certo. Para Então, assistência. Uhum. período de manhã, o período da tarde, né? Como é que vai ficar? E por que a gente tem feito isso? Hum. Pela dificuldade de EPIs, né, de equipamentos de Ah, sim. proteção individual. Então, Individual. nós temos todos Sempre. os equipamentos. Tudo bem, a gente recebeu todos os equipamentos. E isso não é uma prerrogativa do posto de saúde, do SUS. A escassez de equipamento de proteção individual, ela é mundial, inclusive. É mundial. Sim, isso é Né? importante colocar. Isso é muito importante, Exatamente. porque aí a gente sai um Então, pouco daquele campo político, né, da coisa. exato. Ai, porque é SUS, porque é pobre, porque é Exato. público, então não tem. Não. É. A saúde suplementar está economizando máscaras N95, porque elas não existem facilmente no mercado, você pode trocar a cada Exatamente. atendimento, né? Exatamente. Então, É. numa estratégia de uso racional do EPI, a gente montou esse nosso atendimento em turnos. Uma vez que você se Uhum. paramentou, para que você utilize aquela paramentação, você fica ali o turno inteiro. E aí tem todos os Uhum. cuidados adequados Uhum. para segurança do paciente e segurança do profissional está atendendo. Atendendo. Érica, você Né? levantou uma questão importante, assim, que eu estou lembrando aqui de comentar, né? Porque então quer dizer que o paciente, a pessoa, né, que estiver suspeitando, ela não estiver sentindo muito bem, ela pode também ir numa unidade de saúde básica, né? Não necessariamente ela tem que ir num CAIS e num pronto-socorro do hospital, De né? preferência que não vá, né? Inclusive as pessoas também estão com muito medo de irem a Então, serviços de maior complexidade, que costuma ter pois um é. número maior de atendimento, de pessoas também circulando. Então, ela pode e Então. deve ir à E unidade. deve, é porque a Exato. maioria não tem esse conhecimento, né? Acho que é muito importante a gente frisar isso, né? Como você bem É, falou, é porta de entrada do sistema e não vai porta de deixar de ser entrada. agora, né? É primeiro acesso, né? E Primeiro aí, acesso. como tem várias características, né, da doença, assim, vários critérios, né, de gravidade diferentes, tem leve, moderado, grave. Uhum. Então, a gente pode fazer essa assistência, deve fazer essa assistência a esse Uhum. paciente, a essa pessoa, e ainda temos a possibilidade de fazer uma assistência por telemedicina. Fez a Sim. orientação, atendeu, fez examinou Triagem. esse paciente, né? E aí, ok, você pode ser que você tenha COVID. Você precisa Uhum. dessa orientação. Você precisa se manter em isolamento social. Vai passar um Isso. barulho aqui. As Em motos. isolamento social, você precisa manter os cuidados em casa, você precisa usar máscara e eu vou ter o seu boletim de saúde diariamente, através de Uhum. uma ligação telefônica. Isso. Né? Então, Isso. eu estou falando isso porque você perguntou das visitas domiciliares. As visitas Sim. domiciliares, pelo risco de contaminação cruzada, então, quer dizer, a gente que é profissional de saúde, a gente pode se contaminar e não saber que está contaminado. E a gente Isso. pode ser veículo, né, do vírus até uma Aham. outra casa.
até um outro Isso. paciente que está lá no seu domicílio. Então, na pandemia, nós temos a oportunidade de fazer essa assistência por via telefônica, justamente para poder monitorar esse paciente à distância, tanto os pacientes que sejam suspeitos, casos suspeitos, quanto aqueles pacientes que já eram nossos pacientes crônicos, e que talvez para evitar a ida dele na unidade, né, e ele acabar Isso. tendo um risco maior de contaminação, a gente também dá essa assistência por telemedicina, por ligação telefônica, registra tudo no prontuário. Então, Isso aí. Pode falar. Não, A é só pandemia deu essas comentando. oportunidades, né? Abriu esse leque, assim, que a gente teve que se adaptar Sim, rapidamente. por Né? exemplo, a gente está fazendo também escalonamento de home office, né, lá no SAD. Sim. Principalmente a equipe de apoio, né, psicologia, na verdade todos, até a medicina, todos os profissionais, justamente para o cuidado, né, dessa contaminação cruzada, como bem você colocou, foi estabelecido, porque realmente os nossos, no caso, são todos de altíssimo risco, né? Todos, Exatamente, idosos, todos. acamados e doenças crônicas. Então, é o Uhum. pacote completo. Então, a gente também reduziu muitas visitas, porque o nosso predominantemente não, é 100% de visita domiciliar, e então a gente reduziu para ser apenas as intercorrências, né? Admissões, algumas quando muito graves, e o resto, telemedicina, e é isso, né? E telepsicologia, teleenfermagem, telenutrição, e por aí vai, né? O combo Porque realmente. completo. E também por conta dos EPIs, né? No caso, tem realmente uma falta que por exemplo, tem tempo que eu não vou em visita propriamente, porque eu preciso deixar o EPI para intercorrência. Por exemplo, né? Ó, o Exatamente. Ricardo entrou aí, ó, Ricardo. Nosso chefe. Um prazer tê-lo Então, aqui. muito bom. Também. Então, Érica, mas E é assim, isso, né? Patrícia, Assim, a gente vai esbarrando em algumas coisas, né? Mas não pode deixar de dar assistência, né? não pode deixar de dar assistência. Fazendo uma análise sobre toda essa situação, a gente não sabe, né, ainda como vai ser, o que vai acontecer. E, coincidentemente, hoje, a Luciana Dadalto, né, uma importante advogada da área do direito médico e fala muito sobre diretivas antecipadas, né, advoga muito sobre essa causa, as diretivas antecipadas de vontade, sobre cuidados paliativos. Ela começou um projeto que eu achei bem bacana. Ela mandou uma mensagem falando de um projeto que ela iniciou de ser a voz das pessoas de linha de frente, né? Então, eu vi isso, muito bom, muito bom. A ideia é você dizer uma frase sua, falar alguma coisa, né, que é seu, do que você está percebendo, sentindo, vendo, o recado, com uma foto. E coincidentemente hoje ela postou a minha foto que eu tinha mandado, a minha frase que eu tinha mandado para ela, e é uma reflexão que a pandemia nos trouxe, me trouxe, né? Diga para nós. Que eu acho que os nossos problemas de saúde, eles são, do sistema de saúde, eles são muito anteriores à pandemia. Só que o que a pandemia fez foi que ela eviscerou, ela mostrou as vísceras desse sistema de saúde, né? Então, a minha frase foi essa. Cancaro. A pandemia eviscerou o nosso sistema de saúde. E aí é preciso ter muita atenção para que tanto sofrimento, tanta dor, tanta morte não seja em vão. Não seja que a gente possa realmente se transformar, ainda que pela dor, mas que a gente possa se transformar a partir dessas experiências. Então, não é mais possível a gente voltar ao normal, porque aquele normal não era normal. Já não existe mais.
não pode ser chamado assim, porque não dá para admitir que um país, numa pandemia, vamos fazer uma coisa bem básica, numa pandemia, onde uma das principais, ou talvez a mais importante forma de prevenção é lavagem das mãos adequadamente, água e sabão, Uhum. vamos esquecer Uhum. álcool gel, água e sabão. Uhum. Mais Uhum. da metade da população brasileira não tem acesso a isso. Exato. A água, a saneamento básico. E aí, se Isso, isso saneamento não nos básico. incomodar enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade civil, enquanto brasileiros, né, enquanto humanos, né, é Uhum. uma questão de saúde planetária, Sim. se isso não nos incomodar e a gente não fizer diferente da agora para frente, essa Uhum. pandemia vai ter sido muito em vão. E Pois vai ser é. muito mais sofrida, né? E muito mais É. dolorosa, porque a gente vai ver que, é o tal do e daí, né? E daí? Uhum. Vai morrer Uhum. mesmo um bocado de gente e depois volta. E depois a gente volta Então, pro trilho e volta a fazer o que fazia antes. Pelo amor de Deus, não que a dá, gente né? não volte a fazer o que fazíamos antes. Que É. a gente não faça mais o que fazíamos antes, porque não estava legal. Tava Né? errado, Não né? estava Tava tudo errado. certo, não estava normal, não era bom. Então, Uhum. o que a gente chama de ressignificar, né, a dor, o sofrimento, Uhum. esse é um dos ressignificados que essa pandemia, para mim, o que faz sentido, tem Uhum. que trazer essa Uhum. Sim, reflexão, sim. né? E que a gente não espere só do poder público, mas que a gente exija do poder público, sim, o seu papel, para fazer com que as coisas mudem, né? Para Sim. fazer com que as coisas não sejam mais como eram antes, porque elas não podem ser mais daquele jeito, né, Patrícia? Então. Já pensou, será que com todo esse investimento agora sendo feito, né, vai perdurar depois, né, vai continuar tendo esse cuidado, né? Quem sabe? Eu fico pensando assim às vezes, né? Nossa, estão equipando tanto hospital, estão comprando tanto material, tanto equipamento. Será que isso vai se manter depois e a nossa saúde finalmente vai, né, ser acessível para todos? Às vezes eu fico me questionando um pouco isso, sabe? Eu acho que a gente tem que exigir que isso aconteça, né? Então, É um justamente. Que posicionamento realmente. esse foi um alerta, né? E um ensinamento mesmo. Olha aí, ó, se não tiver uma saúde estruturada, né? E bem Exatamente. organizada, a gente corre muito mais risco, né? Mas, Ô, Érica, olha, a Patrícia, gente, infelizmente, estamos caminhando para o fim. já? Você sabe que quando a Nossa, é gente rápido, né? começa a conversar, se deixar, vai a noite inteira, né? Mas Exatamente. assim, você já começou a falar, né, um pouco do seu sentimento, e eu queria mesmo que você finalizasse com isso, né? Assim, e o profissional no meio disso tudo, né? E a doutora Érica Lara no meio disso tudo? O que está se passando? A gente sempre gosta muito de trazer essa reflexão, justamente por conta da integração e da humanização que a gente se preza, né? Aqui muito trazendo muito do profissional, a gente se coloca muito também nisso, né? Então, quero ouvir de você, minha amiga. É uma ótima oportunidade para a gente olhar para dentro, né? A pandemia mandou todo mundo para dentro de casa. Vai para dentro de Literalmente. casa, literalmente. Literalmente. Vai Uhum. ver o que você fez, vai pensar nisso. Então, Uhum. é uma ótima oportunidade para a gente pensar na gente e cuidar da gente, né? O profissional de Uhum. saúde, sabidamente, é muito autonegligente, se é que existe essa frase, essa palavra, né? Uhum. Ele cuida dos Concordo. outros e esquece de se cuidar. Esquece. Uhum. Então precisa muito que a gente olhe para a gente, né? Reconheça, eu falo muito isso para os meus alunos, Uhum. reconheça isso que a gente está sentindo e o que é que a gente está sentindo, né? Uhum. Quais são esses sentimentos que a gente é visitado, né, diante de uma situação Uhum. assim, tão diferente, para poder aprender ou de alguma forma saber lidar com isso. Sim. Então, você perguntou, e o profissional, né? Como é que tá nessa hora? A gente tem medo, né? É Uhum. preciso, eu acho que
o medo é aquela coisa do mecanismo de autopreservação, né? Sim, precisa existir em certa medida, né? Né? Então, é bom que tenhamos medo, né? Uhum. A analista falando aqui, né? O self do cuidador, é isso mesmo, né? A necessidade Isso. da gente se cuidar, da gente estar atento para Uhum. isso. Uhum. A gente, não só o medo, como frustração e impotência, né? Porque é uma doença que ainda não Uhum. sabemos o que fazer com ela. E Sim, aí, esse sim. desespero que tem sido anunciado, né, de tratamentos sem uma comprovação de evidência, baseada em evidência, pode trazer um Não deu caos tempo ainda, ainda. Não deu pode tempo trazer ainda, né? um tempo, exato. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado, essa serenidade para manter, né, obviamente, dentro do possível, um equilíbrio para tratar adequadamente e acompanhar e dar o suporte para essas pessoas e dar o suporte para si, né, e dar o suporte para você Exato. mesmo. Estar Sim, sim. atento a isso, respeitar o silêncio, respeitar o momento, respeitar a dor, respeitar o medo, para Isso. conseguir, né, abrir a porta e falar, bom, tudo bem, a pandemia me manda para dentro, eu vou para dentro, eu me É. recolho, mas eu, como profissional de saúde, também continuo Preciso indo para ir. fora. E, né, indo para... Exatamente. Esse é o nosso paradoxo, né? Se Exatamente, um recolher sem paradoxo. se recolher, literalmente, né? Exatamente. E aí, então, estar atento. Eu acho que esse é o caminho. Estar atento e reconhecer necessidade de ajuda. Né? Tá Sim, bem sim, importante. exaustivo, tá bem cansativo. São muitas pessoas perguntando e a gente tenta dar a máxima assistência possível, o que pode fazer a respeito, Todo mundo mas quer resposta, né? todo mundo quer resposta, né? Mas a gente também precisa ter os nossos momentos de respiro, né? De Sim. autocuidado e cada um acha os seus caminhos para isso. Mas é É, muito, muito, muito importante, né, Patrícia? Você, melhor do que ninguém, sim, sabe disso. Você, como psicóloga, sabe o tanto que isso sim, é importante, né? sim, sim. Eu diria que agora a gente está precisando aprender a lidar com o tempo, né? O tempo das coisas. O tempo das coisas. E que esse tempo, talvez só para a gente encerrar, se der um tempinho de falar nisso, que esse Aham. tempo não seja o tempo cronológico, o Deus Cronos, Exato. aquele que nos consome, que é inevitável, ele nos Isso, e é consome. o que Está adoece, né? aparecendo É o que cada adoece. dia, gente, parece uma coisa que diferente Nem me fala, desse, amiga. desse tal Cronos. Mas mais importante do que isso é o tempo Kairos. É o tempo Isso. que tem sentido. É o tempo do Uhum. momento que faz com que aquilo seja transcendente à cronologia, né? Aquilo que Exatamente. marca no sentido biográfico, aquilo que é importante, aquilo que Uhum. transcende, é atemporal, Uhum. né? Uhum. Exatamente. Esse é o Perfeito. tempo importante, né? Que a É, gente saiba é. dar valor a esse tempo. Sim, sim. Érica, perfeito, né? Você, como sempre, com suas palavras tão esclarecedoras e claras mesmo, né? Seja para profissional ou para quem quiser te ouvir, né? Eu sempre amo estar com você, você sabe disso. E aí, então, eu te Muito agradeço, obrigada. né, imensamente ter aceitado esse convite. Lembrando que esse nosso vídeo fica gravado lá no nosso canal do YouTube. Então, depois, quem quiser acessar para assistir de novo, mandar para alguém, vou te mandar também, Érica. Joia. É sempre bom a gente registrar, né, esses momentos, né, que O pode canal ajudar também é muita o gente. DP Humaniza DP Psi, né? Humaniza Psi, exato, lá no YouTube, DP Humaniza Psi. Joia. E é isso, né? Enfim, muito bom. E aí, vamos lá, vamos nos cuidando e bola para frente, não é isso? Obrigada, Patrícia. É isso aí. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pelas pessoas que ficaram aqui nos ouvindo. Às vezes é difícil essa participação interativa, né? Mas Aham. a Mas deu gente certo. é uma oportunidade de
de levar um pouco, né, sobre isso que a gente faz, e é muito importante, e esse canal, essa oportunidade que você deu aqui, né, fazendo esse convite, é muito bom, fico muito grata realmente, e fico